Tudo bom, pessoal? Fábio Rezende, aqui do Soma Agro. Esse aqui é mais um episódio do Conexão Soma. Hoje, estamos aqui de estúdio novo, estamos em São Paulo gravando aqui. Hoje vamos falar de piscicultura. O tema de hoje é piscicultura com gestão. Esse episódio tem apoio da Soma Agro, contabilidade e gestão eficiente, e apoio da ADM. Hoje vamos falar com o Luiz Airosa, que é zootecnista, aqui especialista em piscicultura. Luiz, tudo bom? Se apresenta, por favor. Opa, tudo bem, Fábio? Então, meu nome é Luiz Airosa, sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Lavras em 1985, onde que em 87 eu ingressei como pesquisador científico na Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Instituto de Pesca. E de 87 até dezembro de 93, eu permaneci na região do Vale do Ribeira, desenvolvendo projetos de piscicultura para a pequena agricultura familiar. E nesse período, em 89, nós, com uma equipe, colegas de trabalho, outros zootecnistas, nós implantamos o Centro de Pesquisa em Aquicultura do Vale do Ribeira, onde que a gente desenvolveu pesquisa conforme as demandas regionais, com as necessidades do pequeno produtor, e com isso esse centro de pesquisa hoje ele é excelência na parte de desenvolvimento de tecnologia, principalmente para o pequeno produtor. A partir de 93, nós fomos convidados para desenvolver um projeto parecido na região do Vale do Paranapanema. E nós fomos, por meio de um centro de desenvolvimento do Vale do Paranapanema, que era um centro que fazia toda a parte de gestão do agro na região do Vale do Paranapanema, e lá eu instalei a Estação Experimental de Piscicultura do Instituto de Pesca, onde, diferente do Vale do Ribeira, era uma região onde que nós temos uma riqueza muito grande de bacias hidrográficas, que são a principal é a bacia hidrográfica do Rio Paranapanema e a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Nessas bacias nós temos o que a gente chama de usinas hidrelétricas em forma de cascata. E com essas usinas a gente veio desenvolvendo projetos de cultivo, principalmente de tilápia, nos sistemas intensivos de produção. A partir de 2008, 2009, já com várias tecnologias desenvolvendo na região, eu resolvi fazer meu doutorado no Centro de Aquicultura de Jaboticabal, da Unesp de Jaboticabal. Então, eu comecei ele em 2007, e em 2009 eu me titulei como doutor em aquicultura e fiquei desenvolvendo sistemas de produção de 2009 até 2015, quando, em 2015, eu fui convidado para ser o diretor de departamento do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura. Então, eu saí do Vale do Paranapanema, de Assis, e vim para São Paulo, no Parque da Água Branca, que era a sede do Instituto de Pesca. Aí eu fiquei como diretor vários anos, de 2015, 2016 até 2020. Depois entrou outras gestões, outros secretários da Agricultura. Eu fui convidado para assumir a diretoria de departamento do Instituto de Zootecnia, que fica em Nova Odessa, Eu acho que você conhece também, Sim. Bem, Fábio, onde que eu tive uma visão mais geral de toda a parte zootécnica de várias criações de animais, E a partir disso eu fui sair do Instituto de Zootecnia e fui convidado para fazer toda a parte de gestão pública, no gabinete do secretário da Agricultura. E fiquei até o começo desse ano, Em maio desse ano, eu resolvi realmente, depois de 39 anos, Fábio, de dedicação à Secretaria da Agricultura, à pesquisa, à gestão, à zootecnia, eu resolvi me aposentar, E em maio desse ano eu me aposentei e hoje eu estou como consultor
técnico em aquicultura. É um prazer estar aqui com vocês aqui nesse podcast. É uma trajetória longa e tem uma particularidade, né? O Luiz Airosa conhece há muitos e muitos anos e ele é responsável, né, por eu estar hoje como zootecnista, porque eu sempre tive na minha cabeça que queria ser veterinário. Aí um dia, eu acho que eu tinha lá meus 16, 17 anos, o Luiz me perguntou, não sei se ele lembra, o que você vai fazer? Eu falei, veterinário. Ele, por quê? Eu falei, não, que eu queria trabalhar com animais. Eu falei, não, você precisa conhecer a zootecnia. E foi daí que eu entendi o que era, me apaixonei, segui, sou muito grato por aquela conversa, anos e anos atrás. Eu fico muito contente em rever, né, essa sua decisão, né, e eu tenho certeza que você realmente foi uma decisão correta, né, Fábio? Que bom. Não me vejo de outra forma. Não me vejo de outra forma. E antes da gente entrar no assunto aqui também, eu queria que você só passasse rapidamente, assim, uma experiência que você teve, né? Desenvolver um projeto lá na África. Conta só um pouquinho como é que foi. Então, em 2015, mais ou menos, Fábio, entre 2015 a 2018, eu tive uma consulta, né, para desenvolver um projeto de piscicultura de toda a cadeia, né, a verticalização da cadeia da tilapicultura, né, em Luanda, né, capital, né, Angola, né, e foi uma empresa privada que nos contratou por meio da Secretaria da Agricultura. A gente tem fundações de apoio e nós fomos para Luanda e desenvolvemos esse projeto, onde que nós fizemos toda a parte de produção de laboratório para a produção de alevinos de tilápia, toda a parte de engorda em viveiros escavados e esse próprio empreendimento fez, como eu comentei, toda a atividade foi toda verticalizada. Fizemos reprodução, alevinagem, engorda, fábrica de ração, né, que veio inclusive da China, a fábrica de ração para a produção específica da engorda, e é muito interessante, sabe, Fábio, porque a tilápia, nessa região, ela é consumida com um tamanho muito diferente do nosso, né? É meio quilo. Nossa. Meio quilo é o peixe pronto para o prato. Né? Então a gente tinha muitos ciclos de produção nessa região de Luanda. Foi uma experiência muito positiva e um desafio profissional para mim também. Imagino, acho que essa diferença de cultura é interessante, né? Faz a gente abrir o olho, perceber coisas novas e ver oportunidades. Eu acho bem interessante isso. Foi muito bom. Tá, mas vamos começando aqui, né? Então, Luiz, eu queria que você desse assim, um panorama, como é que está a questão da piscicultura hoje, né, no Brasil, comparar essa evolução, né? Como é que você vê hoje a piscicultura? Então, a piscicultura no Brasil, ela vem aí apresentando realmente um crescimento expressivo nas últimas décadas, né, Fábio? Consolidando, ela é uma das atividades mais promissoras do agronegócio. O nosso país, ele possui condições naturais realmente privilegiadas, né, como clima favorável, ampla disponibilidade hídrica e diversidade de espécies, né, que favorece a nossa produção aquícola em diferentes regiões do Brasil, né. Aí nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Piscicultura Peixe-BR, onde que ela lança todo ano o que a gente chama do Anuário da Piscicultura. Então, segundo essa Associação Brasileira de Piscicultura Peixe-BR, o Brasil já é um dos maiores produtores mundiais de tilápia, com destaques principalmente para o estado do Paraná, que eu vou comentar um pouco mais para frente, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, né? E além disso, a tilápia também tem um interesse além da tilápia, né? Nós temos um interesse pela criação de espécies nativas, né? Como principalmente o tambaqui e o pacu. E de 5 anos para cá vem crescendo uma espécie exótica que é o panga. É o pangaços, também com grande potencial promissor para o sistema de viveiros escavados, né? Apesar desses avanços, né, Fábio, o setor ainda enfrenta diversos desafios estruturais, né, como principalmente a regulamentação fundiária e a regulamentação do ambiental, né, a regularização e licenciamento ambiental. Então, porque se a gente não tiver essa regulamentação, principalmente ambiental, a gente não tem acesso a créditos, nós precisamos ter capacitação técnica
e fortalecimento, principalmente dos mercados regionais. E nós temos um problema da informalidade na parte da cadeia do pescado e as dificuldades de escoamento em pequenas produções, que são realmente os gargalos, né, que precisam ser superados para a gente poder começar a fazer políticas públicas articuladas e parceria com o setor privado. Porque essa questão, né, por exemplo, do agro, ele já é bastante massacrado, né, em imprensa, em todo canto, pela sociedade, né, principalmente essa questão ambiental. Então a gente pega, por exemplo, lá por exemplo, na pecuária de corte, principalmente lá no Pará, onde eu tenho, né, bastante vivência lá, a gente vê, porque desmatamento, porque o agro desmata tudo. Agora imagina pro lado da aquicultura como um todo, né, da piscicultura. Falando de águas, como você tem, por exemplo, produções em águas da União, águas de barragens, imagina o que não deve ser essa preocupação também, né? Sem dúvida, uma preocupação, porque assim, mas assim, a utilização da água, né? Porque a água é o solo da agricultura para a piscicultura, né? Então a gente tem que ter muita qualidade de água e a gente tem que compatibilizar com os múltiplos usos dessas águas, principalmente águas da União, como eu comentei lá no Vale do Paranapanema, né? Usinas hidrelétricas, né? São vários barramentos, e o próprio Rio Paraná, onde nós temos a usina hidrelétrica de Sérgio Mota e Ilha Solteira, onde que nós temos hoje os grandes produções de tilápia. E para você ter uma ideia, né, vou passar alguns valores, né, da produção da piscicultura nacional por meio dessa associação Peixe BR, né? Para vocês terem uma ideia, a produção total em 2024 chegou a 888 mil toneladas de pescado cultivado. E realmente a tilápia é a que se produz mais de todos os peixes cultivados. Ela correspondeu 65% dessa produção. Então, no ano passado, nós produzimos quase 580 mil toneladas de tilápia, né? E aí nós temos outros peixes, né, que são principalmente os peixes nativos, né? Ela contribuiu com 30%, principalmente o tambaqui e o pacu, e outras espécies, né, como carpa, truta e panga, que atingiram em torno aí de 44 mil toneladas. Então, a tilápia realmente é o peixe onde que você tem uma expressão muito grande a nível de Brasil, né? E para vocês verem como os estados, né? E por que o Paraná, que é o primeiro produtor de tilápia, né? Dessas 888 mil toneladas, o Paraná produziu 210 mil toneladas de tilápia. E é uma coisa, né, que a gente é um diferencial do Paraná, que toda essa tilápia é produzida em viveiros escavados. Tá? Mas qual que é o diferencial do Paraná? Cooperativa. Então lá nós temos grandes cooperativas, né, que viram o negócio da piscicultura, né, como um grande negócio, e hoje para você ter a diferença, 210 mil toneladas no Paraná e 75 mil toneladas no estado de São Paulo, né? E aí você vem ali para São Paulo essa quantidade, e depois você vem para o Paraná as 270 mil toneladas, e você vê o estado de Minas Gerais em terceiro e o estado da Bahia em quarto lugar. Né? Esse é a panorama a nível de números, né, Fábio, do negócio da piscicultura. E daria para a gente falar, então, que a tilápia é o Nelore das águas, não? Exatamente, Fábio, é o Nelore das águas, né? E para você ter uma ideia, para finalizar essa parte de produção, né? Então, como eu falei, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina são os 4 maiores produtores. E aí você vem, o Brasil já é considerado o quarto produtor mundial de tilápia. E ela só está perdendo para a China. Olha que os volumes, né? A China produziu 2 milhões de toneladas o ano passado. Caramba. Em segundo lugar, a Indonésia,
1,45 milhões de toneladas, o Egito 1,10 milhões de toneladas e o Brasil com meia tonelada de tilápia produzida o ano passado. Mas somos considerados já o quarto maior produtor de tilápia. Isso eu acho que é promissor, né? Porque a gente vê o nosso potencial, né, de águas, né, que a gente pode explorar, não só a tilápia, como outras espécies, né? Eu acho que o Brasil também tem esse potencial, ele tem um potencial agro muito, muito forte, né? E eu acho que a parte de aquicultura tá evoluindo e tá indo no rumo, né? No rumo. Tá. Isso, né? Eu estou falando só de pescado, né, Fábio? Nós temos o dado da piscicultura, da Associação de Piscicultura Peixe BR, em que a gente ultrapassou já 1 milhão de toneladas o ano passado, produzindo algas, crustáceos, mexilhão, né? Já passamos a 1 milhão de toneladas com todos os organismos aquáticos produzidos. Né? Camarão também, né? Deve estar indo bem também, né? Isso, camarão, isso aí. Camarão, algas, crustáceos e moluscos, né? Que são os mexilhões nossos, né? Interessante. É isso mesmo. Tá, e aí, né, pra gente fazer uma ordem lógica, né, de construir aqui a nossa conversa, a gente sabe, né, que antes da gente começar a executar, né, planejar, a gente tem que se preocupar em atender as exigências, né, pra gente não fazer a coisa errada, né, e fazer o reinvestimento. Então, como é que é essa questão do licenciamento e as exigências legais para a piscicultura, por exemplo? Então, Fábio, a piscicultura, ela realmente é uma atividade que ela é totalmente passível, né, de licenciamento ambiental. Em muitos casos também a parte toda de sanitária, né? E conforme a espécie criada, o sistema de produção, que é aquilo que eu comentei, praticamente nós temos 3 sistemas de produção: em viveiros escavados, em tanques-redes, que são sistemas intensivos em gaiola, e o sistema mais intensivo hoje, que é o de recirculação de água, onde que você trabalha com tanques suspensos, né, e que você aproveita essa recirculação. O primeiro passo para se legalizar, Fábio, uma criação, é consultar principalmente os órgãos ambientais estaduais. Tá? Eles que têm a competência hoje para legalizar a atividade, né? E nós temos hoje todas as normas do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, principalmente a CONAMA de 413 de 2009, que rege toda a legislação e as normas para o licenciamento ambiental. Então, todos os estados, né, eles são licenciados, estão como base a CONAMA 413. Né? Então, tem uma regulamentação nacional, e aí, no caso, cada estado faz os seus ajustes, mas sempre tendo como norte essa... Isso, a CONAMA 413, certo? Isso, né, em águas estaduais, e nós temos que envolver em águas da União. O que são águas da União, né, Fábio? As águas da União são sempre bacias hidrográficas, rios, que dividem 2 estados. Certo. Como eu comentei, o Rio Paranapanema divide estado de São Paulo e Paraná. O Rio Paraná divide estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí a nossa outra terceira bacia, que é a bacia do Rio Grande, divide São Paulo e Minas Gerais. Então, essas são denominadas como águas da União. Então, hoje, nós temos um Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio da Secretaria de Aquicultura e Pesca e a Agência Nacional das Águas, que fazem toda a parte de a autorização, a cessão de uso de águas da União e a outorga de água por meio da Agência Nacional das Águas, né? Porque isso a gente tem, né, como você está falando desse potencial, você pegar lá também Rio São Francisco, né, você tem um monte de rios que também talvez teriam potencial também para poder explorar, né? E aí, quem sabe, contribuir com os números, né? Sem dúvida, não, contribuir sem dúvida. Você tem uma ideia, em 2016, né, o Estado de São Paulo, ele saiu na frente e publicou um decreto, né, para regulamentar e licenciar todos os empreendimentos aquícolas. E esse decreto, ele foi modelo para todos os estados do Brasil. Tá? Então, nós saímos na frente, depois a gente fez uma forma de
quais as espécies nativas, espécies exóticas que poderiam se criar e os sistemas de produção que podem ser cultivados. Um exemplo claro, nós temos hoje um grande potencial daquela espécie que eu comentei, que é o panga, né? O panga, você tem uma ideia, é uma espécie que produz a maior biomassa por metro cúbico, né? Comparada com todas as espécies, mas ela só pode ser cultivada conforme essa regulamentação e licenciamento em viveiros escavados, onde que você tem um controle de entrada e de saída de água. E aí vai várias resoluções, portarias, né, que fazem toda essa parte de regulamentação. E finalizando, a regularização é um passo essencial não só para atender a legislação, mas também para acessar os créditos rurais, participar de políticas públicas e garantir a rastreabilidade e a segurança dos nossos produtos. Isso é importante, né? Porque a questão, desculpa interromper, mas a questão de crédito, tudo, né? Quando a gente... hoje, para você desenvolver a atividade, né? O crédito, a gente depende muito dele, né? Tudo, investimentos são altos, né? E precisa desse apoio. E aí você tá lá, montou toda uma estrutura e não conseguir acessar por causa do documento, né, de legislação, é complicado, né? É complicado, mas hoje nós temos realmente esses órgãos, né? Antes era tudo no papel, hoje está todo o sistema de regulamentação, tanto nos órgãos estaduais como nos órgãos federais, todo o sistema online, né? Então, e a serenidade e a agilidade melhorou muito de 5 anos para cá. Isso é bom. E aí eu imagino também, né, que essa preocupação ambiental também, não só da qualidade do uso da água em si, mas também talvez algumas espécies, principalmente águas da União, né, que pode ser que tenha fuga alguma coisa e você atrapalhe, né, o ecossistema. Então eu imagino que tem que ter mesmo essa regulamentação, porque senão você coloca lá, por exemplo, um peixe carnívoro para fazer lá num tanque da União, aquele escapa e aí compromete, né? Não é possível, então... porque na legislação estão proibidas algumas espécies com esse hábito alimentar que você comentou, carnívoro, né? Ela não pode ser cultivada em águas da União, porque senão você começa a ter um desequilíbrio das espécies nativas nessas bacias, né, Fábio? Que é uma riqueza muito grande. Hoje já diminuiu muito as espécies nativas por escapes, né? Ocorreu escapes, barramentos que se romperam e essas águas foram acabando indo para essas bacias hidrográficas. E hoje nós temos o caso, por exemplo, do tucunaré, né? O tucunaré, na maioria das bacias, e ele realmente diminuiu várias espécies nativas que eram presentes nessa bacia hidrográfica. Né? Então por isso que realmente tem que ter, né? O pessoal que acha também, né? Que essa questão de legislação ambiental é só para atrasar, é só frescura, né? Não, né? Você tem que ter essa preocupação, porque às vezes pode acontecer, né? Um rompimento, alguma coisa, e você tem que precaver para não atrapalhar, né, o impacto. A gente tem que licenciar mesmo, as regras estão claras e a gente não pode iniciar nenhum projeto se a gente não tiver todo legalizado para começar o seu sistema produtivo. Né? Tá, e aí depois então a gente foi lá, o empresário, ele foi, consultou as regras, consultou lá as normas estaduais, tudo, falou, não, eu me encaixo, tá tudo certo. E aí na parte prática, na parte da produção mesmo, o planejamento, como é que funciona, né? Quais são os passos aí, o que as pessoas têm que levar em consideração, questão de planejamento, dimensionamento, como é que seria? Então, principalmente, um dos fatores críticos do sucesso da piscicultura ou da aquicultura, né, em geral, é o planejamento adequado da estrutura produtiva, alinhando os objetivos do produtor com as condições ambientais e, principalmente, o quê? O mercado-alvo. Então, nós temos que ver a parte, né, esse planejamento envolve principalmente topografia, solo e água, a escolha da espécie e do sistema de criação. Tá? Então, por exemplo, hoje, como eu comentei, a tilápia é a espécie mais criada no Brasil e ela só perde para carpa no mundo, né? Porque a China é o maior produtor de carpas, né? Que é onde que tem a proteína mais barata deles. Mas a tilápia é o peixe mais cultivado no mundo, né? E nós temos outras espécies, né? Mas é a escolha de espécie do sistema. E aí vamos para o quê? A análise de viabilidade técnica e econômica, né? Você tem que considerar o investimento inicial,
os custos operacionais, né, a produtividade esperada e os preços de venda. Tá? Então, você viu, topografia, escolha da espécie, análise da viabilidade técnica e econômica. Aí vem o quê? O dimensionamento dos seus viveiros ou tanques-redes. Né? Então, você tem que ver, avaliar a área disponível, a qualidade da água, o regime hidrológico daquela bacia hidrográfica e o acesso logístico, né? Qual que é a infraestrutura para se você escoar principalmente a sua produção, né? Para se chegar os insumos na sua propriedade. A gente nunca pode superdimensionar e nem subdimensionar, né, os viveiros, né? Porque, ou tanques redes, porque isso compromete todo o desempenho e o retorno financeiro do seu planejamento. E, por último, as infraestruturas de apoio, né? Que eu acho que nesse planejamento são fundamentais, que são vai ser o seu sistema de aeração, como é que vai ser o seu tipo de alimentação, se você vai fazer toda a cadeia verticalizada, vai fazer o laboratório de produção de alevinos, áreas de apoio, né, que são os depósitos, escritórios, alojamentos, né, e, eventualmente, se você vai fazer a verticalização também para a área de processamento. Então, em linhas gerais, né, eu acho que o planejamento envolve principalmente esses 5 tópicos, Fábio. Tem que conhecer, né? Então, qual é a sua realidade para poder adequar, né? Igual em qualquer outra atividade. Mas para a gente entrar aqui, por exemplo, essas diferenças, né? Você falou viveiro, escavado, tanque-rede, suspenso. Qual é a característica de cada um? Quando que cada um é recomendado, assim? Então, isso vai ser na escolha, né? Na topografia, escolha da propriedade. É o que eu comentei. Por exemplo, estado do Paraná. Toda a piscicultura, ele é o maior produtor de tilápia do Brasil, ela é feita em viveiro escavado. Então, você tem que ter um técnico, né, responsável para fazer todo o planejamento, dimensionar conforme a sua quantidade de água, quantos viveiros, o tamanho desses viveiros e a quantidade de viveiros, conforme o que você planeja produzir. Né? Eu quero produzir 10 toneladas de tilápia por mês. Então, para se produzir essas 10 toneladas de tilápia por mês, você precisa de 3 viveiros, por exemplo, de 3.000 metros quadrados cada, tá? Com um sistema de abastecimento e um sistema de esvaziamento. Vamos produzir em águas da União, em tanques-redes, as gaiolas, tá? Então, você tem toda a regulamentação e a normatização para utilizar o que a gente chama de áreas aquícolas, né? E a produção em tanques-redes, por ser um sistema onde a gente tem muita circulação de água dentro do tanque, você consegue produzir 60, 80, até 100 quilos por metro cúbico. Né? Você faz tudo em cubagem do tanque-rede. Em contrapartida, em viveiros escavados, você produz 10, 20, até 30 toneladas por metro quadrado. Então, essa é a diferença. Você precisa ver o seu investimento, qual o capital que você tem e a disponibilidade na sua propriedade. Se for na sua propriedade rural, você tem que analisar a quantidade de água e a topografia para se fazer a escavação desses viveiros. Águas da União, ela é aberta para qualquer pessoa, qualquer produtor, seja pequeno ou médio, ter acesso a essas águas. Existe toda uma normatização, você consegue acessar, né, você tendo a área de apoio, você acessa as águas da União e você pode produzir a tilápia ou outra espécie em tanques redes. Né? É o sistema mais usual hoje no Brasil inteiro. Né? Então, a ideia do tanque-rede é você colocar numa área muito grande, então você concentra os animais ali, porque toda a troca de água vai acontecer no próprio ambiente ali, né? No rio ou numa represa. Exatamente, pelo próprio assim, fluxo de água que você tem no reservatório. A água muito corrente, né? Por isso que você pode produzir aí até 60, 80, 100 quilos por metro cúbico, né? Por causa dessa troca de água constante dentro do tanque-rede. E esses tanques elevados, como é que é esse daí? Então, esse é uma outra tecnologia que está surgindo, né? De uns tempos para cá, que é
os tanques suspensos, né? Onde que você tem um sistema de renovação, de recirculação de água. Então, você renova 10, 15% de renovação de água ao dia e toda essa água é tratada por um sistema que se chama sistema de RAS, ou de recirculação, ou por sistema de bioflocos, que são sistemas onde que você trata essa água. Tratando essa água, ela entra no sistema outra vez e ali você fica recirculando. Você também tem muita produtividade, porque você controla toda a qualidade da água, você consegue ter produtividades aí que variam também de 60, 80, 100 até 150 quilos por metro cúbico nesses sistemas de tanque suspenso. É um investimento mais alto, né? Mas você tem um retorno em produtividade. E é lógico que você tem que ter muita assessoria técnica, né? Principalmente do zootecnista, do engenheiro, tá? Para você não ter problemas no sistema de produção, porque você chega com biomassas aí de 100, 120 quilos por metro cúbico. Então, quer dizer que nesses sistemas, quando você, por exemplo, não tem tanta disponibilidade de água, tanta abundância de água, ele é recomendado porque você consegue reaproveitar, né? Você troca, como você falou, até 15% por dia, você trata essa água, você limpa e ela volta para o sistema, né? Enquanto que o escavado, você utiliza, né, a água vem nova, aí você tira e ela segue o rumo, né? Exatamente, essa é a diferença nos viveiros escavados e nos tanques suspensos. Você praticamente utiliza 90%, 85% da sua água volta nos sistemas de tanques suspensos, né? Então tem toda essa recirculação, que é um sistema de tratamento que você faz por biofiltros, né? Ou sistemas de bactérias, né? No sistema de bioflocos que a gente chama. E isso diminui a necessidade da aeração ou ainda precisa mais menos? Não, geralmente com esse sistema de bioflocos, né? Desse tratamento da água, mas é lógico, você tem que sempre ter como uma reserva, sim, um aerador ali, né, para qualquer sistema que tiver algum problema no sistema de recirculação, no tratamento dessa água, você lança a mão desses aeradores para melhorar principalmente o oxigênio da água. Né? Interessante. E aí, então, acho que ficou, né? É claro, essa questão da gente montar, desse planejamento, do dimensionamento. E a questão da nutrição, que hoje a gente sabe, né, que nutrição é o principal custo de produção, né, da piscicultura, né? Já em sistemas de engorda, de bovino já né? Agora o de piscicultura, imagino que seja mais ainda, né? Porque tudo tá lá, ela não tem o pasto, não tem nada, né? Então 100% da alimentação é a gente que dá, né? Exatamente, Fábio. É a ração, né? A nutrição é realmente o que a gente fala é um dos pilares mais estratégicos da piscicultura moderna, né? A qualidade de ração impacta diretamente no desempenho produtivo, influencia o crescimento, a taxa de conversão alimentar, né? A saúde dos peixes, e é claro, o custo de produção por quilo. Para você, a ração hoje ela é responsável por 70% do custo do quilo do peixe, né? A tilápia é isso, é muita né? coisa. Em viveiros escavados era um pouquinho menor, em tanques redes é 70% até 75% do custo do quilo, né? E quando a gente tem que realmente investir, né, em uma ração com uma boa formulação, né? O zootecnista sabe fazer muito bem isso, né? Com ingredientes balanceados, digestibilidade adequada, e aí você realmente vai ter o retorno, aparece com produtividade e sustentabilidade do cultivo, né? E no caso do peixe, nós tivemos um avanço muito grande, que foi o uso de ração extrusada, né, Fábio? Ela flutua na superfície e, com isso, você monitora o consumo dos peixes. Você pode utilizar alguns aditivos, né, nutricionais para melhorar essa sua qualidade. Você sabe, prebióticos, probióticos, né, que podem ser utilizados, melhorando a resistência dos peixes ao estresse e às doenças, né, além de aumentar a eficiência alimentar que vem com a conversão alimentar. Para você ter uma ideia, a gente começou a gastar 1,8 kg de ração para fazer 1 kg de tilápia. Hoje, com essa eficiência, nós gastamos 1,4 kg
quilos de ração para fazer 1 quilo de tilápia. Muita E isso coisa, né? também vem com o quê? Com todo o manejo alimentar, né? Utilização de alimentadores, a automação do sistema, né, que vem praticamente de 5 anos para cá, né, a automação, a inteligência artificial para você olhar como é que está o alimento dentro da água, né? Hoje você tem a parte de tudo robotizado, né? Você consegue ver e com isso a automação realmente melhorou toda essa conversão alimentar que é o nosso maior custo, né? Imagino, né? Porque antigamente você tratava lá, passava lá o funcionário andando com um carrinho de mão, pegando aquela... A concha, né? A concha, isso, a concha, jogava lá e aquela ração de repente abaixava. Aí você não sabia o que se comia, se não comia, você ficou lá embaixo, né? E aquilo, se ficar na água, não for consumido também, ele vai consumindo oxigênio da água, né? Sim. Tem toda essa questão. Então, eu acho que foi um grande pulo mesmo, né? Foi um grande passo quando ela começou a flutuar, né? Porque não, aí você via, você conseguia monitorar as sobras, né? E porque hoje, quando a gente consegue fazer o que se faz na pecuária, né? Que é a leitura de coxo, por exemplo. Antes não dava, porque afundava. Hoje você consegue fazer a leitura, regular, né? Você regula, né? Os alimentadores automáticos, né? Tudo regulado com timer, né? A gente sabe que você dividir aquela quantidade de ração durante o dia, né, durante o período de alimentação, maior vai ser a eficiência alimentar. Antes não, como você falou, pegava aquela concha, jogava lá, às vezes a ração afundava, e com a flutuabilidade da ração você visualiza o consumo, dá mais ou dá menos, né? Com as sobras que ficam. O peixe tem que comer em 15, 20 minutos a ração que foi disponibilizada para ela, porque senão os nutrientes já vão se diluindo na água e com isso você está perdendo a nutrição para o peixe, né? E perdendo dinheiro também, né? E dinheiro, não, o dinheiro é fundamental, né? O que eu comentei, 1,8 kg, hoje a gente já está com 1,4 kg, 1,5 kg de ração para 1 kg, né? Eu acho que para finalizar, né, eu acho que todo esse sistema, né, integrado, né, dos comedores automáticos, da inteligência artificial, o monitoramento do comportamento dos peixes por essa inteligência artificial. Com isso, a gente consegue reduzir os desperdícios, melhorando o desempenho zootécnico e ainda protegemos o meio ambiente. Né? Porque a gente, realmente, como você está falando, né, essa renovação, principalmente em viveiro escavado, né? Então, quanto mais ração tiver ali, né, decompondo, você vai... Você entrega uma água de pior qualidade na saída, né? Então, realmente, tem que ter essa preocupação. Acho que hoje em dia o processo está mais limpo do que era antigamente, né? Não tenha dúvida disso. E assim, a alimentação automática, né? Você dividir aquela quantidade conforme a biomassa que você tem no viveiro, no tanque-rede, durante o período diurno ou noturno. Tem gente que até faz alimentação noturna, né? Antes a gente dava 2, 3 refeições por dia, Fábio. Hoje a gente dá 10, Caramba. 12 refeições por dia com todos os alimentadores automáticos. Eles são todos programados e fazem essa alimentação. E com isso você tem o melhor aproveitamento pelo peixe da ração. Hoje em dia, né, essa questão de nutrição de precisão, ele é muito importante, né? Inclusive foi tema, né, do nosso primeiro episódio aqui do Conexão Soma, que a gente falou, né, dessa questão de nutrição de precisão. Você que não assistiu, assiste lá, confere, ficou bem legal. Como você precisa hoje, né, não só dar o alimento com a formulação necessária para cada etapa da vida, para cada etapa do desenvolvimento, como você ter a precisão do que ele está ingerindo, que você fornecer só o que ele precisa, né, nem mais nem menos. Porque se você der menos, você perde desempenho, e se der mais, você perde o dinheiro, né? Você perde a ração. Exatamente, é isso mesmo, Fábio. Eu acho que assim, é aquela questão do balanceamento, dos aditivos, né? Do probiótico, o melhor aproveitamento daquela ração. Hoje, realmente, nós temos... Para a tilápia, isso está totalmente equacionado, é a espécie realmente que é trabalhada no mundo inteiro. Então, você tem rações cada vez mais completas, né, e balanceadas para a espécie que você está cultivando, né? Interessante. Como um todo. E deixa eu te fazer uma pergunta, até que fugiu do nosso, né, alinhamento.
Como é que está a questão de mão de obra na piscicultura, né, dos funcionários? Enfrenta também desafios ou está mais tranquilo? Não, muitos desafios, Fábio. Nossa, né, a mão de obra, ela está sendo trocada pela automação, porque a mão de obra realmente ela não é capacitada, a gente precisa de treinamento, né? Então você tem projetos que antigamente, né, você tinha um projeto aí que produzia 100 toneladas de tilápia por mês, né? Ele tinha 10, 12, 14 funcionários, hoje ele tem meia dúzia, né? 4, 6 funcionários. Tudo foi automatizado para melhorar a eficiência e o resultado final da sua produção, né? E eu imagino que esses 4 eles são mais capacitados, ganham mais para poder Exatamente. coordenar, Você né? tem um treinamento maior, né? Uma valorização desse funcionário para você ter né? Ele substitui, né? Cada funcionário aí, Quase ele é 3, substituído por uma máquina aí, com certeza. Cada 10 funcionários você substitui por uma máquina, principalmente na área de... a mão de obra principal no sistema de engorda, né, Fábio? É o raçoamento. É o raçoamento. Então, como isso já está todinho mecanizado, né, por comedouros automáticos, então você diminuiu muito a mão de obra. Mas hoje a gente tem, no estado de São Paulo, nós temos os colégios agrícolas, né, onde que a gente forma e treina técnicos agrícolas para isso. E várias universidades, né? São Paulo é muito rico, né, em universidades e especialidades, né, para você melhorar a sua capacitação e treinamento da sua mão de obra. Interessante. Eu acho que esse ponto, né, de mão de obra cada vez é mais importante, né? Está sendo mais determinante no agro, né? Porque é o que você falou. Às vezes você não tem, o empresário não quer investir no funcionário para capacitar, às vezes o funcionário não quer, ele está ali de passagem porque ele quer trabalhar, morar na cidade, outra questão que não, cada um tem a sua opção, Sim. mas aí precisa desenvolver, né, alternativas para poder a roda continuar girando, né? É isso mesmo, Fábio. Ô Luiz, bom, então a gente encaminhando aqui, né, na parte final, no nosso podcast, a gente tem uma parte que o convidado faz a pergunta pro anfitrião, que sou eu, uma pergunta relacionada com psicultura e com gestão. Então, tá com você agora aí. Então, Fábio, então vamos lá. Eu acho que assim, tem uma questão aqui que eu acho que vai muito de encontro com os temas, né, abordados aqui no nosso podcast, né, que eu perguntaria para você, né, como uma gestão eficiente pode contribuir com a piscicultura? Acho que a conversa de hoje, né, foi tudo muito em cima, né, de gestão. Então, não dá para ser muito diferente do que um resumo do que a gente conversou, né? Então, quando a gente está fazendo o projeto de piscicultura, quando eu entendo que a gente vai fazer o planejamento, é isso, né? Primeiro, principalmente na piscicultura, você tem que atender às questões ambientais. Porque em outras atividades, você consegue começar ela e depois você vai num processo de licenciamento e você consegue se adaptar, consegue ajustar. No caso da piscicultura, não, porque se você escolheu uma área que não pode, uma espécie que não pode, eu acho que o prejuízo é muito grande, né? Então, primeiro tem que organizar essa questão de atender às normas. E uma vez que a gente está com tudo atendido, pode fazer, é isso, né? Você até frisou bastante. É se preparar, entender como é que você vai atingir o resultado. Porque quando a gente fala de gestão, o objetivo final é ser remunerado, é você remunerar seu patrimônio. Então, seu patrimônio terra. Né? Então, quanto você quer de remuneração daquela atividade? Uma vez que você tem aquele valor, fala, então tá certo, eu quero tirar, sei lá, R$2.000 por hectare, R$1.500 por hectare. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Então você tem que escolher qual a espécie que você vai conseguir criar ali, porque às vezes está numa região que você quer camarão, mas camarão não dá, porque você não tem logística, você não tem para quem vender, né? Ou qualquer outra atividade. Então, eu consigo fazer com tilápia, por exemplo, né? Que é o nosso Nelore das águas. Sim. E aí, então, vou fazer, mas você vai fazer como? É com escavada, vai ser suspense, vai ser na água da União? Como é que você vai fazer? Porque você precisa organizar para fazer a conta, que é o que você falou. Hoje, né, o 70% do custo de produção é nutrição. Então, se você não fizer um projeto onde você consiga que seja extremamente eficiente esse processo e você perca para a nutrição, a sua margem vai embora. Perfeito. Então, você tem que ter a logística, como você falou, a questão do arraçoamento, né, dessa automação, saber que tem investimento. O investimento não é barato, né, com automação, sim, mas ele se faz necessário para quê? Para você conseguir essa eficiência, para você aí chegar num 1,4, né, quilo de ração
por quilo de produto, né? No caso do exemplo que você deu. Então, eu acredito que hoje, né, todas as atividades, a gestão é importante, mas acho que piscicultura hoje, o cara entrar numa atividade e não tiver essa assessoria, não tiver esse estudo bem feito, acho que a chance dele sair da atividade acho que é maior que a dos outros, né? Perfeito, Fábio. Eu acho que é isso mesmo, e você comentou aí no finalmente. Assessoria, né? Você tem que ter uma assessoria técnica, uma consultoria técnica, porque isso não é custo. Isso aí você vai ver no final que realmente essa sua consultoria com esse seu especialista, ele realmente vai te dar um retorno lá no final. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Porque hoje, né, se realmente, se você não tiver essa programação, não souber o que você vai fazer, é o que eu costumo falar, é uma brincadeira cara, né, para Sim. você entrar. Você Não, tem que não, é fazer melhor direito. nem entrar. Exatamente. Né? E fazer a questão também, eu acho que uma coisa que a gente precisava enfatizar, Fábio, é a questão do associativismo e do cooperativismo. Hoje a gente vê, né, o Paraná saindo na frente, né, porque nós temos 3 cooperativas que realmente tocam atividade de piscicultura e de tilapicultura no Paraná. E com isso eles estão com a produção lá em cima e infelizmente na maioria dos estados, eu vejo bem o estado de São Paulo, né, e infelizmente nós temos o cooperativismo de proteína animal é muito pequeno, está se iniciando agora. Nós temos boas cooperativas na área de grãos, né? Mas na área de proteína animal o cooperativismo deixa muito a desejar no estado de São Paulo. Eu posso ter uma impressão errada, né? Mas é a impressão que eu tenho. O pessoal lá do Sul, eles conseguem fazer organizar, né? Associações, cooperativa, né? Eles conseguem fazer funcionar. Eles têm alguma coisa lá que eu não sei, que é diferente. Porque enquanto no resto, né, da onde eu ando, né, o que eu conheço é isso. O produtor, ele se junta para reclamar e quer produzir sozinho. Exatamente. Né? Ele se junta para reclamar, contar mentira e fazer sozinho. No Sul, não, né? Eles juntam e falam, não, vamos fazer acontecer. Então você tem grandes cooperativas que nasceram lá, né? Isso, é a divisão, né? Eles fazem a divisão do lucro, é uma coisa muito transparente, né? E aqui você não tem isso. Infelizmente, em São Paulo, eu acho que a gente precisa... Nós estamos fazendo um trabalho bem focado, né, em cooperativa. Nós acabamos de elaborar e fundear a primeira cooperativa de proteína animal, que é a Cooperpanga, né? Ela fica localizada na região de Mococa, e com isso com esse cooperativismo, a gente vai dividir melhores os lucros e com isso conseguir créditos, né? Porque para a cooperativa facilita muito a questão de crédito, né, Fábio? E trazer mais pessoas, e trazer mais pessoas, ampliar o negócio, né? Eu acho que o caminho tem que ser esse daí. Bom, e agora no finalzinho, né? Outra característica dos nossos episódios é a pílula de ouro. É onde o convidado fala, né? Deixa um recado, né? Rápido para quem está nos ouvindo aí. Perfeito, Fábio. Então, eu diria aí que na piscicultura, né? Quem domina a nutrição controla o seu custo, impulsiona o seu lucro, porque peixe bem alimentado é sinônimo de produção eficiente e sustentável. Eu acredito que a piscicultura, né, Fábio, ela é oportunidade, mas com gestão, né, que ela vira negócio de verdade. E finalizando, a piscicultura é uma das atividades mais promissoras do agronegócio brasileiro, produz proteína de alto valor nutritivo, com baixa pegada ambiental e grande potencial de inclusão produtivo. Mas para que esse potencial se realize de forma plena, é fundamental que o empreendedor comece certo com planejamento, informação de qualidade e compromisso com a legalidade da atividade. Era esse, eu acho que o recado que eu gostaria para deixar para todos os nossos ouvintes aí, Fábio. Não, acho que a mensagem forte é isso aí. Eu acho que resumiu bastante. Precisa, né? Você tem o potencial e tem que se organizar, senão não vai para frente. Exatamente. Bom, queria agradecer aí, Luiz, a sua participação. Quiser deixar algum recado pro pessoal aí, se despedir? Não, Fábio, eu gostaria de te agradecer, né, Fábio? Eu pus aqui, agradeço imensamente, né, o seu convite para participar desse podcast, Fábio. Foi realmente um prazer poder contribuir com essa sua iniciativa da Somas, né? Somagro, Somagro, né? Que vem a orientar, né, os produtores interessados na piscicultura de forma realmente técnica e acessível, né? E eu acho que, assim, e deixo o recado, né, que eu acho que o panorama atual da piscicultura
né? E o planejamento técnico e econômico de empreendimentos aquícolas, né, Fábio? Eles são extremamente pertinentes para orientar quem deseja empreender de forma sustentável e legalizada, né? Eu acho que esse é o recado principal e agradecer pelo convite, mais uma vez. Nada, eu que agradeço, foi um prazer. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Conexão Soma. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Para mim é sempre um prazer estar conversando com o Luiz. E para você, né, que não segue ainda, vai lá no Instagram, Conexão Soma, segue a gente lá. Esse episódio vai estar no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado, Luiz. Obrigadão. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.